A nossa análise incide hoje sobre um excerto do capítulo 3º do Sermão de Santo António, da autoria do padre António Vieira. O objetivo é examinar a complexa figura da rémora e o seu papel central na argumentação do autor. O texto, como podemos observar, articula-se em torno de um paradoxo fundamental que serve de motor a toda a argumentação: a flagrante desproporção entre a dimensão física de um ser e a sua capacidade de influência. São precisamente estas as questões que Vieira se propõe explorar. Para contextualizar, este excerto situa-se no capítulo 3º do Sermão, um capítulo inteiramente dedicado aos louvores dos peixes. Aqui, Vieira, após ter esgotado os exemplos de peixes mencionados na Escritura Sagrada, transita para o campo da história natural, de modo a poder continuar a sua argumentação. A frase de abertura assinala precisamente essa transição metodológica. Vieira serve-se de uma interrogação retórica para introduzir a rémora, apresentando-a de imediato não como um simples animal, mas como um repositório de virtude. A virtude da rémora é, portanto, de natureza paradoxal. Toda a argumentação de Vieira se vai concentrar na ideia de que um poder imenso pode, efetivamente, residir num corpo ínfimo. O orador constrói a sua descrição sobre uma antítese muito vincada. De um lado, a pequenez física, não sendo maior de um palmo. Do outro, uma força que supera a dos artefactos humanos mais robustos, as mesmas âncoras. É desta tensão que emerge todo o poder conceptual da rémora. Pois bem, a partir desta descrição, Vieira desenvolve a analogia que é central a todo este excerto. Uma analogia que vai transpor as qualidades da rémora, do domínio natural, para o domínio moral e espiritual. É esta proposição que opera essa transposição. A rémora deixa de ser apenas um peixe e torna-se o análogo perfeito para a força da palavra do pregador, a língua de Santo António. O foco desloca-se, assim, do mar para a terra, dos peixes para os homens. Ora, para conferir autoridade a esta sua analogia, a Vieira recorre a um argumentum ad auctoritatem, citando em latim um padre da Igreja, São Gregório Nazianzeno. A citação: "A língua é de facto pequena, mas pela sua força tudo vence", vem reforçar o paradoxo inicial, um órgão pequeno com um poder imenso. E esta construção conceptual culmina na imagem de facto notável do leme do leme. Se a razão é o piloto que deveria governar o leme do livre-arbítrio, o alvedrio, a palavra de Santo António, funciona como uma força externa, uma rémora, que se sobrepõe e controla o próprio leme, corrigindo os seus desvios. Desta forma, a analogia dá origem a uma alegoria continuada, na qual os vícios humanos são representados como naus em rota de colisão e a palavra do santo como a força que impede o naufrágio iminente. O que se verifica é que Vieira aplica esta estrutura alegórica de forma muito consistente. A nau torna-se o significante para um vício capital, a sua navegação, a metáfora da vida pecaminosa. A rémora intervém sempre como a palavra de Santo António e o seu efeito, a salvação, é o regresso ao porto seguro da razão. Vejamos o primeiro vício, a soberba. A nau correspondente navega com velas inchadas, uma imagem que duplamente significa a ação do vento e a presunção do soberbo. O seu destino iminente é desfazer-se nos baixos, ou seja, a ruína pela falta de humildade e de autoconhecimento. Passemos à vingança, personificada como uma nau de guerra, com a artilharia abocada. A sua rota leva a uma batalha que só pode resultar na autodestruição, simbolizada pelas imagens de queimarem-se ou deitarem a pique. A intervenção da palavra de António Epp é o que traz a paz. A terceira nau, a Jacobiça, é descrita como uma embarcação sobrecarregada. O seu excesso de carga torna-a lenta e, consequentemente, vulnerável aos corsários. A alegoria sugere que a acumulação injusta de bens resulta na perda total tanto do que se possui como do que se ambiciona. E, por fim, a sensualidade é uma nau que navega com cerração, ou seja, sem a luz da razão, sem sol de dia nem estrelas de noite. Deixa-se levar pela corrente da paixão em direção a perigos mitológicos, Sila e Caríbdis, que representam a perdição total. O que este quadro nos permite ver, de forma sintetizada, é precisamente essa estrutura paralela da alegoria. A cada vício corresponde um tipo específico de naufrágio, uma imagem concreta da perdição moral que a palavra de Santo António, a rémora, vem evitar. A força persuasiva de toda esta secção assenta, como é evidente, em recursos retóricos muito precisos. A anáfora, com a repetição de quantos, cria um ritmo insistente e universaliza a condição do pecador.
O paralelismo sintático reforça a ideia de um padrão de vício e salvação. E, claro, a alegoria continuada permite visualizar conceitos abstratos. Chegamos assim ao final do excerto, onde Vieira opera uma viragem argumentativa que é, de facto, fundamental. Ele passa do elogio histórico da palavra de Santo António para uma acusação direta ao seu tempo presente. A conclusão a que ele chega é verdadeiramente incisiva. A língua de Santo António, a sua relíquia, conserva-se inteira, mas está muda. A sua força não reside no objeto físico, mas na sua mensagem. O silêncio dessa mensagem no presente é a causa direta dos tantos naufrágios que se observam na sociedade. Torna-se deste modo evidente qual é o propósito último do sermão. O auditório aparente, os peixos, não passa de um artifício retórico. O verdadeiro destinatário da crítica são os homens, cujos vícios são espelhados e condenados através do elogio paradoxal das virtudes do mundo natural. A questão que aqui solenta e que permanece, não é? Portanto, apenas uma questão histórica, é, na verdade, intemporal. Se a língua que trava os naufrágios morais está muda, a crítica de Vieira não se dirige apenas ao seu tempo, mas a qualquer tempo em que a razão e a virtude se encontrem silenciadas.